do Senhor Jesus a todos. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Alexandra, missionária Alexandra. É a primeira vez que, depois de tanto tempo, eu apareço aqui no canal. Que eu não queria, né? Por ter vergonha, por achar que eu não sou muitas das vezes capaz, mas hoje foi uma forma diferente. Hoje foi tocada no meu coração, agora que eu estava tratando dos alimentos aqui na minha casa, do almoço para minha família. E eu meditei ontem no devocional, no livro de Colossenses 3, sobre a palavra do Senhor falando que nós temos que pensar nas coisas do alto. Eu estava aqui lavando louça na minha cozinha aqui, fazendo comida, colocando comida no fogo e pensando. E aí tocou no meu coração e falou, vamos falar, vamos conversar? Nós sabemos que faltam um dia e meio, praticamente, vamos dizer, quase 2 dias, né? O Natal, essa data que as pessoas intitulam que é o nascimento de Cristo, e nós sabemos que não há base para isso, mas é uma data que reúne a família, reúne as pessoas, reúne aqueles que você não fala durante o ano. Há uma comoção, há uma caridade, há um sentimento de bondade, de misericórdia, né? De amor, de cuidado, de ajudar o próximo. E ontem, quando eu estava fazendo devocional, eu estava falando sobre isso. Em que nós estamos pensando? E estava falando sobre, nesses dias, nossos pensamentos não são nas coisas do alto. Como a palavra de Colossenses fala, para que a gente venha pensar nas coisas do alto. Nossos pensamentos nesses finais de ano, projetos que nós vamos apresentar ao Senhor, planos que fazemos, receber a família, organizar a casa, preparar o alimento para a ceia, para a família e comprar as coisas. Quantas pessoas estão enfrentando agora o mercado, quantas pessoas estão enfrentando o shopping para comprar os presentes, né? Para agradar seu familiar. Cristo. Nós estamos pensando em Cristo. Nós estamos pensando nas coisas lá do alto. Em que nós estamos pensando? Há pessoas agora nesse calor que foram ao mercado, que estão irritados, que estão cansados, que estão indo e outros que ainda irão, outros que estão trabalhando. Aqui no Rio de Janeiro está muito quente, está muito calor. E as pessoas estão lá na rua, se irritando, procurando promoções, procurando ofertas, gastando o que pode e o que não pode. E quem está pensando no Senhor? Não estamos. E eu não estou falando que eu sou a perfeita que eu estou, não. Mas o estudo me mostrou o que a gente está pensando. Quantas famílias estão se desdobrando para mostrar que tem algo ou que são bem-sucedidos para os seus familiares que virão na sua casa. E eu estava aqui pensando justamente na palavra e aqui fazendo as coisas, eu falei, meu Deus, eu tenho que falar, eu vou falar. E em Colossenses 3 fala o quê? A exortação é a nossa santidade. Fala, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que estão de cima, das coisas que são de cima, e não as que são da terra. E é uma ambiguidade muito grande, porque a maioria das pessoas estão pensando nas coisas da terra. Não estamos? Estamos. Fazer o almoço, o que nós vamos fazer na ceia, outros já compraram, outros vão comprar, o que nós vamos servir. E aí fazemos muitas das vezes uma oração breve, meia-noite, agradecendo a Deus. E aí? E está aqui, ó, versículo 3. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. E há pessoas, nesses fins de ano, que ainda são avarentas. E falam no versículo 6, pelas quais coisas vem a ira de Deus. Então, se nós temos esses sentimentos e fazemos o que está aqui errado, somos filhos da desobediência.
e vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então não tem outro meio. Ou você é filho da obediência, ou você é filho da desobediência. Ou você colhe bênção, ou você colhe maldição, tristeza, problemas. Problemas todos temos, mas como sair dos problemas é que está a grande chave da nossa vida. Tendo Deus, vai aparecer a solução, porque Ele vai conduzir com estratégia. E diz, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nela. Então nós também, antes de conhecermos a Cristo, vivíamos na idolatria, na avareza, nas coisas erradas. Ah, mas eu não fazia isso, não fazia aquilo. Tá, mas fazia outra coisa. Não tem pecadinho, tem pecadão. E todos nós erramos pela ignorância e a falta de conhecimento. E está dizendo aqui. Mas agora, no versículo 8, mas agora despojai-vos também de tudo. Despojai-vos é largar, abandonar. Deixa, não faz mais. Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo tudo. É tudo em todos. Então, nós não temos diferença entre quem tem uma ceia maior, quem teve acesso a comprar presentes bons, aqueles que presentearam, aqueles que não presentearam, aqueles que têm dinheiro, aqueles que não têm dinheiro, aqueles que têm uma classe social A, outros que têm B. Não há. Com Cristo não há dissensão de ninguém, porque Ele é a nossa base. E continua falando, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa com o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, a gente sabe que fim de ano tem um ajuntamento de pessoas. Pessoas até que durante o ano todo ficaram falando uma das outras, mentindo, falando mal, julgando, apontando. Tantas famílias que vão se juntar à mesa, mas não estão de verdade na mesa, não estão compreendendo o significado da mesa. Muitos vão estar na mesa, comendo, né, com um apetite desordenado, vão estar falando uns dos outros, até na própria mesa, se a mesa for grande, afastada, dá para falar, né? Muitos vão estar ali comemorando o Natal, o nascimento de Jesus, e muitos vão estar ali na mesa falando besteira. Uns estão a caminho falando besteira. Então a palavra de Deus diz que nós temos que suportar uns aos outros e perdoar uns aos outros como Cristo perdoa a nós. E não é fácil perdoar. Às vezes as pessoas falam, ah, mas é final de ano, a gente tem que se perdoar. Tem que se perdoar o ano inteiro. Ah, mas é final de ano, a gente tem que se unir com a família. Tem que se unir o ano inteiro. Não precisa de uma data específica para você se unir à sua família. Não precisa de uma data específica para você colocar a sua família na sua mesa. Visitar aquele parente distante, não precisa de uma data específica. A nossa correria do dia a dia é grande, mas a gente pode. Hoje em dia, com a rede social, com as plataformas, você pode mandar um áudio, mandar um oi, tudo bem, como é que você está? Mas de verdade, não mentindo. Porque aqui a palavra diz que a gente não pode mentir. A palavra diz que a gente tem que ser humilde, a gente tem que perdoar, como Cristo nos perdoou. E dizendo que nós temos que nos revestir de caridade, o amor. Que não é fácil nos revestir de caridade e amor, é difícil. Mas nós temos que nos revestir. E se a gente não faz o que está na palavra, a gente é desobediente. E é básico isso. E termina esse Colossenses, antes de falar sobre a família, fala que tudo que nós viemos a fazer, nós temos que fazer para o Senhor. Às vezes nós, donos de casa, estamos com tantos trabalhos para fazer, tantos afazeres, e corre de lá e fala, ai meu Deus, a pia está cheia de novo, eu não estou acreditando, acabei de lavar a louça. Mas aí que está a pegada do que o Senhor está falando comigo. Quantas coisas às vezes nós reclamamos que estamos fazendo, lavando louça, mas graças a Deus que nós temos louça para lavar e alimento, isso quer dizer que nós nos alimentamos. Quantas das vezes reclamamos de um vizinho, de um primo, de um amigo, de um irmão, mas graças a Deus que temos, porque há pessoas que não têm.
Quantas das vezes reclamamos de um parente? Ah, fulano de tal, não sei o quê. Ah, não quero na minha casa não. Natal eu não quero ninguém. Natal eu não quero ninguém. Natal eu não vou nem comemorar. Mas às vezes nós temos uma grande oportunidade de falar com aquele parente que para você ele é problemático. Então a gente está perdendo oportunidade, a gente está perdendo tempo. Porque a gente não está pensando nas coisas de cima. A gente está pensando no que a gente está vivendo, no dia a dia, no terreno. Quando a gente foca só no terreno, a gente não consegue enxergar a beleza do espiritual. A gente não consegue enxergar as coisas do alto. A gente só foca as coisas que estão na terra. Então eu quero dizer para vocês que eu não vou dizer para vocês que eu desejo um Feliz Natal. Não, nada disso. Eu desejo para vocês que vocês tenham um momento de reflexão em Cristo, que vocês possam servir a Cristo, que vocês possam verdadeiramente entregar suas vidas, não só nesse dia, não só Natal, não só final de festas, Ano Novo, aniversário, não datas específicas, mas que vocês possam pensar nas coisas de cima o tempo todo. Ah, mas eu não vou viver na terra? Vamos, mas viver na terra com os nossos pensamentos nos céus, porque nós temos enfrentado grandes dificuldades, os dias estão cada vez mais difíceis. E a palavra de Deus nos mostra que o amor esfriaria. Então, se Colossenses está nos alertando que nós temos que pensar nas coisas do alto, que nós temos que perdoar, que nós temos que suportar, que nós temos que agir com mansidão, longanimidade, se está dizendo isso tudo, não é à toa. Então, nós temos que buscar na palavra de Deus a obedecer a palavra dela. Então, olhe para a sua família, olhe para a sua vida nessas últimas semanas, última semana praticamente, né, do ano de 2025. Olhe para a sua família, reflita, ore, busque, louve, adore, agradeça. Agradeça o alimento, agradeça a família, agradeça a mesa, agradeça a casa, mesmo que tudo seja muito simples. Agradeça a ceia. Ah, não tive condições de fazer uma ceia, mas você tem um arroz, feijão, um ovo, faz um ovo com orégano. Não deixa de comemorar a família. Não queira mostrar uma coisa que você não é. Não queira fazer algo que você não tem condições de fazer, porque depois você vai se enrolar durante o ano. Então mude a sua mente, pense nas coisas do alto. É fácil? Não é. Não estou dizendo que é fácil, porque também para mim é difícil. Mas nós temos que entender que nós estamos num propósito. E quando conhecemos a palavra do Senhor, nós temos que refletir o Senhor. Então faça a sua mesa assim, com alimento, decora. Ah, mas eu não tenho uma flor bonita, não tenho uma louça bonita. Não interessa, pode ser um copo de geleia, uma flor. Cata uma flor na rua, uma florzinha, uma rosa, bota no vasinho, no vidro, num pote com água. Mas não deixa de comemorar a presença de Deus na sua vida, de tudo que Deus fez nesse ano, até aqui. De tudo que você ainda pode viver com Deus e tudo que você pode viver com a família. Então não sejamos falsos nesses fim de ano, nessas datas festivas, e em fingir que nos amamos. É difícil conviver, sim, mas não sejamos falsos, que nós sejamos com o coração verdadeiro. Todas as pessoas têm dificuldades, são pessoas diferentes, educações diferentes, vidas diferentes. Mas nós temos que suportar, amar e perdoar, até os nossos inimigos. Não é fácil, é muitas vezes difícil de compreender. Mas se o Senhor está falando é porque Ele sabe o que é melhor para nós. Então perdoe aquele que você tem que perdoar, de verdade. Tire toda a mágoa do seu coração. Receba os familiares, ou vá na casa dos familiares. Mas não vá para comer, vá para falar de Cristo. Vá para falar do amor do Senhor. Vá para falar que você tem um Deus que te cura, te salva, te liberta, te transforma e que essa pessoa pode ser alcançada também pela palavra de Deus. Vá mostrar Jesus. Se dispa do velho homem, do teu querer, do teu agir, do teu pensar que eu estou certo. Nós não estamos sempre certos. Certo é o Senhor. Então que nós venhamos a mudar o nosso pensamento. Tira toda a mágoa de verdade, não só nesse fim de ano, nesses últimos dias. Mas a gente não sabe o que a gente vai viver, a gente não sabe nem se a gente vai acordar amanhã, a gente não sabe se a gente vai terminar o dia, mas o Senhor sabe. Então, enquanto você tem vida, faça. Faça tudo com amor e carinho. É fácil? A gente às vezes está cansado, a gente está muito cansado, às vezes a gente não quer lavar louça, a gente não quer varrer uma casa, mas faça tudo glorificando ao Senhor. Faça tudo como se fosse para Ele, porque aí fica mais fácil. Lave a louça e agradeça, faça comida e peça ao Senhor
para que o alimento não seja só um alimento físico para o organismo, mas que seja um alimento de alma, em comunhão na mesa. Apresenta o alimento, apresenta a sua casa, apresenta a sua família, apresenta o que você pode apresentar e como você pode apresentar, pedindo ao Senhor direção, pedindo ao Senhor fortalecimento, pedindo ao Senhor nova vida, porque nós não podemos agir como a gente agia antigamente, antes de conhecer o Senhor. Então que a gente possa mudar. E eu também estou falando isso para mim, porque eu estava aqui realmente lavando a louça e já ia reclamar. Eu já ia falar, meu Deus, a gente lava, ainda tem para lavar. Graças a Deus que a gente tem para lavar. E o Senhor me lembrou de Colossenses e falou de pensar as coisas do alto. Porque no meio dessa preocupação toda que nós estamos fazendo dos últimos dias, onde nós vamos passar, se vamos viajar, pensa no Senhor. Porque muitos vão fazer inúmeras coisas. Vão viajar, vão passear, vão ter uma mesa maravilhosa, mas depois que acabarem de comer e forem deitar no travesseiro e fecharem suas portas, apagarem a luz dos seus quartos, no secreto vão estar destruídos, chorando, depressivos, angustiados, preocupados, mortos por dentro. Então que nós sejamos simples naquilo que nós temos, agradecendo ao Senhor. Aqueles que podem ter mais, que tenham mais, que busquem mais, que queiram mais, sim, mas queiram tudo que o Senhor permitir. Que não seja uma coisa para que venha só deslumbrar os seus olhos terrenos e não venha preencher os vazios da sua alma. E é assim que eu queria falar com vocês. Desculpe a bagunça, desculpe o meu cabelo do jeito que está igual uma doida, mas eu não quero me apresentar porque eu estou bonita, eu quero me apresentar com o que o Senhor está falando comigo e falou comigo. Então, vamos fazer tudo para que a nossa família venha a ser bem recebida? Sim. Vamos mandar mensagens, vamos presentear? Sim. Mas vamos colocar o Senhor. Até o presente que você dá, consagre ao Senhor. O Senhor toca no coração dessa pessoa quando ela usar isso, para que ela venha assim constranger e venha se arrepender e entregar a vida delas ao Senhor. O alimento, Senhor, eu consagro no alimento, que esse alimento, quando chegar no organismo, que as pessoas possam querer o Senhor. Aqueles que não têm, aqueles também que têm, mas às vezes agem como se não tivesse. Mas que o Senhor seja o centro de tudo nas nossas vidas. Não só hoje, amanhã, ou no Natal, no Ano Novo, no dia do aniversário, numa data, Dia das Mães, Dia dos Pais, não, porque isso é tudo comércio. Mas que o Senhor seja prioridade e seja o centro da nossa vontade, da nossa vida, da nossa família, da nossa casa, em todos os dias enquanto estivermos existindo aqui na Terra. Amém? Fiquem todos com Deus, Deus abençoe vocês e que essa palavra tenha chegado no coração de vocês verdadeiramente como chegou no meu. E leiam Colossenses 3, que ainda tem uma parte que fala sobre os deveres domésticos. É bom para a gente aprender. Leiam, mas não só leiam a palavra. Leiam, meditem, peçam ao Senhor que o Espírito Santo de Deus venha dar direção para que a gente possa compreender o que está escrito. O que o Senhor quer falar comigo hoje, Pai? O que o Senhor quer falar comigo? Eu quero aprender do Senhor. O que o Senhor quer falar comigo? Fala comigo. Leiam Colossenses 3, capítulo inteiro. E peçam ao Senhor para falar profundamente no coração de vocês. Que vocês recebam ali a voz do Espírito Santo dentro de vocês, inundando o ser de cada um de nós. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Deus abençoe vocês. Eu desejo o melhor para as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus.